Fala, turminha! Tudo bom com vocês? Aqui é o tio Rodrigo, professor de música da Escola Geração Vitória, e vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre instrumentos musicais. Temos mais novos instrumentos musicais e também de outros países, como os países orientais. Vamos conhecer alguns instrumentos e fazer uma relação com os instrumentos que conhecemos, os instrumentos mais convencionais. O primeiro instrumento é o bansuri. O bansuri, ele é uma flauta, um tipo de flauta. Lembra muito a flauta de pífano, a nossa flauta de pífano. O segundo instrumento é o pungi. É um tipo de maraca. Temos o dol, que é um instrumento de percussão, um tambor, é um instrumento com som indefinido. O gatan, que é um jarro de barro, que ele faz um som bem grave, é um instrumento indiano. Temos um instrumento de cordas contrastes, plectro, e com um arco também, esraj. O dolak, um instrumento também de percussão. Temos o gopichand, que é um instrumento de percussão também. E temos aqui o harmônio, que seria o avô, o pai da sanfona, vamos dizer assim. Olha que ele tem um fole, essa região aqui, ó, um fole, tem as teclas e tem as chaves, onde muda o registro do timbre sonoro. Mirdagan é um instrumento de percussão mais agudo. Temos o sarangi, é um instrumento de cordas e com cravelhas, tarraxas, e se toca ele com esse arco aí. Esse arco geralmente vem com a crina do cavalo, ou seja, é o cabelo do rabo do cavalo. Tambla são tambores que lembram o bongô, são instrumentos de percussão bem agudos. Sarod, um instrumento de cordas também, com cravelhas. O sitar, que é uma guitarra indiana, tocada com plectro, que são as palhetas ou unhas maiores crescidas. A tampura, um instrumento de cordas com sons indefinidos também, com microtons. A vena, o jaltarang, que são esses jarrinhos de tamanhos diferentes que dão sonoridade para cada nota, de acordo com o registro, se é grave ou agudo. As maiores são os timbres mais graves e as menores os timbres mais agudos. Temos aí o santor, que lembra uma harpa nordestina ou cítara. É um instrumento de origem egípcia, mas esse é uma versão indiana. Temos aí um instrumento de madeira que lembra muito o oboé, é o Chennai. Temos aqui esse tambor durum, que ele pode ser modificado
o timbre quando a gente estica a corda, essas duas cordinhas, tocando, vai esticando e afrouxando a pele. Temos aqui o pandeiro, né? Mas na Índia é chamado de kanjira. E temos o kartal, que é conhecido também que é como se fosse uma panderola, ou um parente do pandeiro também. Temos esses dois pratos, esses micro pratos, que são crotales. Ele é usado muito na Índia, como se fosse um sino. O pakhang já é um instrumento de percussão que pode ser também alterado a frequência de acordo com a regulagem dessas protuberâncias aí, esses elementos soltos que você pode arrastar entre as peles no corpo do instrumento. E temos aí o saxofone, é um instrumento de metal e com a palheta na embocadura. Temos chaves e a campana do instrumento. Bassum ou o fagote, um instrumento de madeira. Seguindo, temos o piano, que é um instrumento de cordas, de percussão também, porque a gente percute as teclas. Então, podemos dizer que ele é um instrumento de cordas percutidas. Temos o chime, ou seja, ele é chamado também de carrilhão. Cada carrilho ou cada paleta esse bloquinho de alumínio tem uma frequência o menor agudo, o do maior grave. Temos aqui também o dobless, é o contrabaixo. É um instrumento de cordas friccionadas que pode ser tocado com plectro, com os dedos ou com a fricção do arco. Temos a marimba, um instrumento de origem africana, mas adaptada para a orquestra de concerto. A flauta transversal, a caixa de percussão, tocada muito em bandas de fanfarras, o violino, um instrumento de cordas friccionadas, a viola, um instrumento de cordas friccionadas maior do que o violino. Temos a guitarra elétrica, produzida no século XX pelo conhecido Fender. Temos a guitarra acústica, que é o violão de aço. Temos o banjo, um instrumento inglês, irlandês e americano. Temos o clarinete, um instrumento de sopro de madeira. E temos os djembe, que são instrumentos de origem africana. Temos o oboé, instrumento de madeira. O violoncelo, um instrumento de cordas friccionadas. O trombone, um instrumento de metal, com sons definidos de acordo com a vara, com o tamanho que se prolonga o tubo. O trompete, um instrumento de metal mais agudo.
Temos o xilofone, um xilofone Orff, um xilofone para ensino de música, de iniciação musical. Temos a bateria. O tamborim ou o pandeiro, as maracas, instrumento de percussão africano, latino-americano. Temos a tuba, um instrumento de metal grave. Temos a gaita, um instrumento de sopro com paletas de madeira internas, chamada harmônica também. Temos aqui a gaita irlandesa, o bagpipe. Temos o cimbal, os pratos, triângulo, harpa, instrumento clássico. E por último, temos o acordeão elétrico. E por hoje é só, pessoal. Um abraço, tchau!